Olá, estou aqui para a segunda aula dos meus clientes que eu achei que seria legal criar aulas para que vocês pudessem assistir entre as nossas consultas. A primeira aula eu falei dos 3 pilares do autoconhecimento. A segunda aula eu vou falar sobre sofrimento. Por que a gente sofre? E talvez alguns de vocês se ofendam um pouco com o que eu vou dizer, tá? E se acontecer isso, eu quero que vocês parem o vídeo. Se vocês se ofenderem, parem o vídeo, vão para o primeiro pilar, respira, expira, até se acalmar de novo. Quando se acalmar, volta para o vídeo, tá? A ofensa também tem a ver com o vídeo de hoje, né? Então, por que a gente sofre? E por que é desnecessário sofrer? Muito bem. A gente sofre por causa da nossa percepção, do que a gente percebe. Né? Então, eu até tenho uma frasezinha que é: a gente sofre do que a gente percebe. A nossa perspectiva é uma perspectiva vaidosa, tá? E a gente sofre por causa da vaidade. Né? Essa perspectiva vaidosa que foi angariada, né? A gente ganhou quando a gente ganhou a autoconsciência, né? Na medida que a gente ganhou a autoconsciência, né? Nós macaquinhos ganhamos a autoconsciência, nós descobrimos que a gente morre. E se a gente morre, desaparece, do que vale a existência anterior à morte, se eu vou morrer? O que vale eu lutar tanto para sobreviver se um dia eu vou morrer? E a única coisa que fica são a minha descendência. Mas a minha descendência vai me esquecer em algumas gerações. Tem até no Oriente, a gente é obrigado a lembrar até da 7ª geração, justamente porque a gente tem muito medo de morrer, de desaparecer, de deixar de existir. Deixar de existir leva a gente a entender que a gente não tem importância, não tem significância, é inferior. Tanto é que a gente não gosta de ser comparado a nenhum animal. A gente é melhor do que os animais, a gente é superior aos animais. Né? Os animais morrem, a gente não. A gente sobrevive com a história. A gente tem inteligência para criar história dos nossos descendentes. Foi a única forma que a gente encontrou para se sentir menos insignificante. Certo? E por causa dessa sensação de insignificância, de inferioridade, de humilhação, a gente sofre do nascimento até a morte física, tá? Tudo que você sofre é vaidade. Então eu recomendo, inclusive, ver o trecho do Salomão na Bíblia. Vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Mas a vaidade não vai evitar a morte. Foi isso que Salomão descobriu nesse texto, né? Que ele teve tudo o que todo mundo disse que ele tinha que ter para não morrer, mas ainda assim ele envelheceu e morreu. E aí ele estava muito desorganizado, porque a riqueza, o nome dele não evitou ele desaparecer em algum momento. Claro, isso foi há mais de 2000 anos atrás e a gente ainda fala de Salomão, portanto Salomão morreu pela metade. Mas muito poucas pessoas conseguem isso, tá? De viver muito, passar o nome adiante de muitas gerações. A maioria de nós vai desaparecer em 2 ou 3 gerações, depois da nossa morte física. E isso nos angustia muito. E essa vaidade, ela se espalha nas experiências de vida que faz a gente sofrer. Então, toda vez que a gente tem uma experiência de vida, uma situação de vida, que faz a gente lembrar da nossa insignificância, a gente sofre. Nós temos 3 áreas na nossa vida: relações, trabalho e saúde. Né? Geralmente é isso. Nós temos situações de vida nessas 3 áreas. Toda vez que a gente tem situações de vida nessas 3 áreas que a gente sofre, significa que a gente está humilhado. Doença. Se a gente adoeceu, a gente é fraco. Então, é humilhado. Relacionamento. Se alguém briga com a gente, se alguém deixa de gostar da gente, se a gente é desprezado por a gente está humilhado. Trabalho. Se a gente não é competente em fazer alguma coisa, se a gente não se destaca,
se a gente nem consegue arrumar emprego, ou um salário, ou um status, que as pessoas digam, a gente se sente humilhado. Então, essa humilhação, que está ligada à vaidade, né, é que faz a gente sofrer. E então, por que a gente tem essa vaidade? Por que a gente se sente humilhado? Porque a perspectiva da nossa identidade, ela vai morrer, né? A perspectiva é a morte. E não é significante. Se a gente morre, é feito uma barata que morre, né? Existe um grupo de pessoas hoje, os bilionários da vez, que estão no Vale do Silício, eles estão querendo transcender isso, né? Eles estão querendo virar amortais, ou seja, só morrerem por acidente, não por doença e nem por velhice, né? Para se sentirem mais importantes. Se eu não morro, eu sou importante. Bom, mas se você pensar que até o Sol vai morrer, mesmo que ele tenha vivido, né, depois de 9 bilhões de anos, porque o Sol tem a perspectiva de vida de 9 bilhões de anos, ele está na meia-idade, ele está com 4,5 bilhões. Então ele tem mais 4,5 bilhões de anos para viver e vai morrer também. Ele vai virar um anã, se eu não me engano, um anã ou vermelho ou branco, eu não me lembro mais. Ele vai ficar todo para dentro, depois ele vai explodir e vai virar uma anã. Vai virar uma estrelinha. E ele vai levar junto todo o sistema solar, inclusive a Terra. Então a Terra também vai morrer. Então mesmo que a gente viva muito, a gente morre, porque essa é a dimensão de que nasce. E se nasce, morre. Só não pode morrer aquilo que nunca nasce, que é a dimensão do espírito, ou a dimensão transcendente, para quem não gosta da palavra espírito, ou quem não acredita em espírito, né? Tem gente que não acredita, tem gente que acredita que tudo que é do mundo espiritual é um produto do cérebro, e tudo bem, porque eu não estou interessada nesse momento em vida depois da morte. Como disse o Osho, não se interesse pela vida depois da morte, se há vida depois da morte, se interesse em saber se há vida antes da morte. O que é interessante é a gente viver agora, não depois que o corpo se deteriorar. Tá? Então, a pergunta é, você está vivo agora? De verdade? Se tiver uma grande quantidade de sofrimento, não está. Tá? Eu vou dizer isso por mim mesma. Cada pessoa começa o processo de autoconhecimento por causa de um sofrimento. No geral, é isso. Eu comecei assim. O meu sofrimento era vaidade pura. Certo? Eu me sentia tão ineficiente na existência que eu achava melhor morrer. Então eu pensei em morrer, pensei em me matar, acabar logo com tudo, já que o negócio estava ruim. E vou dizer, só estava ruim dentro da minha cabeça, porque fora estava tudo bem. Eu tinha dinheiro, eu era jovem, eu tinha acabado de me formar, eu tinha um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que me amava muito. Eu tinha paz, eu tinha irmãs maravilhosas, tinha saúde. Mas eu não achava nada disso porque eu me achava humilhada. Eu me achava inferior, então eu queria morrer. Esse é o cúmulo da vaidade. A morte, se matar, é o cúmulo da vaidade. Graças, sei lá o que eu fiz antes, né? Uma voz começou a falar comigo dentro da minha cabeça e ela me sugeriu que para morrer, para me matar, eu precisava de coragem. Portanto, para viver, eu também precisava de coragem. Era só transferir o objetivo de morte para a vida. E ela podia me ensinar como fazer isso e me indicou a psicoterapia. Foi aí que eu comecei o processo. E eu realmente descobri isso, que ela me disse, comprovei com a minha própria existência. E aí, já a vaidade foi, cada ano que passa, a minha vaidade vai diminuindo, ela está praticamente zerada agora. E eu posso viver bem. Então, para viver bem, a gente tem que dissolver a vaidade. Não dá para viver bem e ser vaidoso. Não dá. Não dá. Você vai sempre tropeçar em alguma coisa e vai sofrer. Certo? Porque as experiências de vida acontecem. E elas não acontecem para você, tá? Qual é a sensação de vaidade? A gente tem humilhação. E como é que a gente descobre quando a gente está perguntando por que comigo? Foi por minha causa. É sobre mim. Quando a gente está nesse negócio aqui, significa vaidade. Tá? Tem um filme chamado Doutor Estranho que fala muito sobre isso. Ele era também o suprassumo da vaidade, né? E ele perde a capacidade de fazer coisas que faz ele ficar vaidoso, né?
E tem uma cena do filme que a mestra dele diz, não é sobre você. Saia disso. E é aí que ele dá uma transcendência, né? Porque até aí ele estava mal. Mas quando ele vai realmente perceber que não é sobre ele, as coisas simplesmente acontecem e a gente está no meio das coisas. A gente só tem que lidar com elas, não tem a ver com a gente. Mesmo que seja um pé na bunda, tá? Ah, mas fulaninho namorava comigo e foi namorar com outra pessoa. Não é com você, é com ela. Não tem a ver com você, tem a ver com os sentimentos da outra pessoa. Não foi você que fez nada de errado, né? E ela não deixou de amar você nesse sentido, é porque você não presta. Porque quando a gente pensa que alguém deixou de amar a gente, é porque a gente não presta. Não, Os sentimentos mudam. Às vezes acontece, né? De alguém que gostava da gente não gosta mais, pronto. Se eu não tenho vaidade, eu lido com isso com tranquilidade. Se eu tenho vaidade, eu lido com isso com muito sofrimento. Quanto maior o sofrimento, maior a vaidade. Saiba disso. Se você está sofrendo muito, significa que tem muita vaidade. Se você está sofrendo médio, tem média vaidade. Se você está sofrendo pouco, tem pouca vaidade. Se você está sofrendo nada, não tem vaidade mais. Tá? Então a gente tem que sair do lugar de sofrimento de muita vaidade para o lugar de nada vaidade, que não tem sofrimento. As coisas vão continuar acontecendo na sua vida, mas você não vai mais sofrer por causa disso. Você simplesmente vai olhar e vai dizer, ok, eu namorava com fulaninho, fulaninha deixou de gostar de mim, foi gostar de outra pessoa. Que bom pra ela, massa. Eu agora vou fazer outras coisas que eu não fazia quando eu estava com fulaninho. Depois a gente encontra outra pessoa e se conecta com outra pessoa e acabou-se o problema. Não tem problema, cara. Quando a gente começa a não ter vaidade, a gente vê que não tem problema. Eu saí de problema para desafio. Depois de desafio, agora eu chamo de situação de vida. Olha que coisa, né? Porque desafio ainda é uma coisa em relação a mim. Certo? Problema é em relação a mim, desafio é em relação a mim. Situação de vida não é mais em relação a mim, cara. É só uma coisa que acontece e eu tenho que lidar com aquilo. Muito bem. Como é que a gente passa do sofrimento para o não sofrimento? Ou para a alegria, o bem-estar, o bem-viver? É dissolvendo a perspectiva da vaidade para não vaidade. Tá? E aí a perspectiva da identidade, a vaidade é a perspectiva da identidade, da personalidade, e nela não tem saída, porque você vai morrer mesmo, então não tem saída. Então você tem que transcender para um lugar mental onde não há morte. Tá? Então sua mente tem que ficar nesse lugar, mesmo que você não acredite em vida depois da morte. Não tem problema nisso, porque é como eu te disse, a gente vai usar isso agora. Não é depois de morrer, não. É agora. Você vai usar essa perspectiva de uma pessoa imortal, de uma mente imortal, não de uma identidade imortal, mas de uma mente imortal, para olhar tudo o que acontece na vida. E isso é treino, como eu disse a vocês no primeiro vídeo, dos 3 pilares. Se vocês não fizerem os 3 pilares todo santo dia, não tem como passar da perspectiva egóica, identificada, da personalidade para uma perspectiva transcendente, onde não há sofrimento, onde não há vaidade. Tá? A gente poderia dizer que é o olhar do espírito, né? A sabedoria, que está ligada à sabedoria universal, seja ela que tem encarnação ou não, porque isso realmente não interessa. Né? Se você se conecta com a sabedoria coletiva, a do todo, não interessa mais nem se você vai reencarnar. Não interessa mais isso. Interessa que você viva agora, na melhor forma possível. Então você vai degustar, inclusive, as situações de vida. Certo? Por quê? Uma situação de vida, ela não vem por sua causa, mas ela chega. Mas ao lidar com ela, você se torna mais inteligente, mais fortalecido. Ela é boa, não é ruim, né? E você sai dela melhor. Então, quando você começa a entender isso, você não tem mais nada com a coisa. Você simplesmente, ok, essa situação de vida exige um pouquinho mais da minha inteligência, então eu vou lidar com ela com mais esperteza. Essa isso aí não existe. Essa que eu já sei de cor e salteado, eu passo por ela só usufruindo. Nem preciso aprender nada. Então, as situações de vida, elas se tornam isso.
coisas que acontecem, mas não em relação a você. Ai, Nandé, mas quando eu perdi o emprego, então não é em relação a mim? Não. Mas você só vai saber disso quando diminuir esse ego, essa identidade. Aí você vai, enquanto você tiver uma identidade, você vai achar que é tudo com relação a você. Fui eu que perdi o emprego. Fui eu que a pessoa abandonou. Fui eu que fiquei doente. Né? Não, assim, ok. Tem doença. O corpo tem doenças. Ele de vez em quando adoece. Algumas são mortais, outras não. Morreu, morreu. Né? Acho que não morreu, aqui não lhe mata. Você cura e pronto. E se morreu, morreu, acabou-se. Não tem problema em morrer. Para quem acredita em vidas depois da morte, vai dar continuidade. Para quem não acredita, pronto. Qual é o problema de quem morre e acha ruim? Significa que quando você está achando ruim morrer, significa que você não viveu. Só quem não vive é quem tem medo de morrer. Quem vive o dia tranquilamente, inteiro, pode morrer a qualquer momento. E eu posso dizer isso tranquilamente porque eu estou nesse lugar. Né? Não estou mais com medo da morte, cara. Eu me assusto, claro, porque eu tenho uma identidade ainda, um restício de identidade, e a identidade se assusta, mas eu não. Mesmo que não haja nada depois. Por quê? Porque nesse momento eu vivo. Para quem vive, a morte não é um problema. A morte só é um problema para quem não vive. E é isso que eu quero ajudar vocês, porque me ajudaram. Eu estava nesse lugar, como eu disse, eu fui no pico mais alto da vaidade, que é o desejo de morrer. E eu saí desse pico e fui para o outro lugar, que é a alegria de viver. Né? Muitas pessoas acham que a alegria de viver é conquistar coisas para enfeitar o ego. E é isso que Salomão diz no Vaidade das Vaidades. Ele enfeitou o ego dele de todas as maneiras possíveis, achando ele que isso ia aplacar o medo da morte dele. Quando ele ficou velho, e ele viveu mais de 100 anos, quando ele ficou velho, ele viu que a morte estava se aproximando, ele entendeu que aquilo que ele fez não resolveu o medo da morte dele. Ele continuava com medo da morte, porque ele ficou tão ocupado enfeitando o ego dele, que ele não viveu. E é isso que a gente faz, cara. A gente fica tão ocupado enfeitando o nosso ego, tendo empregos que dão salário alto, comprando carro, casa de praia, tendo marido, mulher, esposa, filho, botando os filhos para estudar e ser importante também. A gente fica tão ocupado enfeitando o ego que não vive. Então, quando chega na hora de morrer, que a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu não vivi. Eu só enfeitei o ego. Aí eu fico com muito medo da morte. Tá? Ou esse se expressa realmente em medo da morte. Não vai se expressar, porque você vai dizer assim, não, veja, mas eu construí isso, eu construí aquilo, meu nome ficou, eu vou ser lembrado em várias gerações. Isso é vaidade também, isso é paliativo. Mas o medo da morte está lá. Tá? O medo da morte está lá. Porque você não viveu. Tá? Para quem acredita em vida após a morte, vai ter outra chance. O espírito vai encarnar de novo, vai ter outra chance. Para quem não acredita, acabou-se. Ali. Você viveu, não viveu. Acabou-se. Então, para quem chegou à vida adulta, porque tem gente que não consegue chegar nem à vida adulta, tá? A vida adulta é o início disso. A partir dos 16, 17 anos, a gente começa a ficar muito vaidoso. Até os 16, até os 15 anos, a gente não tem um ego vaidoso. Tão vaidoso, vamos dizer assim. A gente começa a ter ego vaidoso desde que a gente começa a dizer eu. Mas, a partir dos 16 anos, o ego vai ficando muito mais vaidoso. E aí a gente tem décadas. Eu considero a primeira década da vida adulta dos 21 aos 31. A primeira década, certo? Normalmente, nessa primeira década, tá todo mundo muito ocupado em enfeitar ego. E aí não busca. Eu busquei nessa primeira logo década. Tem gente que busca na segunda década, entre os 32 e os 42. Porque aí começa já enfeitou muito o ego e ficou vazio. Algumas pessoas chegam nesse nível, né? Fiquei vazio. Eu tenho tudo que disseram que era para ter, né? E eu não. Porque tá uma coisa faltando aqui ainda. Então ele começa a buscar. É isso que eu estou dizendo, né? Que é desfazer a vaidade.
Ou tem gente que começa no terceiro ponto, né? Que é dos 54, não, dos 44 aos 54, né? Porque tá ficando muito perto da morte. Algumas pessoas nessa época ficam muito religiosos. Voltam-se à religião. Eu tenho amigas, eu já tô nessa quarta, né? Que eu tô com 55. Eu tenho amigas que estão surpreendentemente religiosas, beatas mesmo. Já começaram. Porque isso fortalece mais dos 60 para frente, né? Porque aí tem gente... Cada ano que passa, a gente vai ficando com menos tempo de existência, né? Porque o corpo... Dizem que o corpo pode viver até 120 anos, mas a gente acaba com os telômeros antes disso, e aí a gente só consegue... Até agora a gente está conseguindo até os 80, né? Mas tem gente estudando para a gente ir mais longe, mais do que até 120, certo? Eu quero viver até 100 anos, porque eu quero olhar para as coisas. Mas olhar para as coisas nessa identidade mesmo, né? Eu quero ter uma continuidade, não quero partir, porque a gente se esquece. Eu acredito em reencarnação, tá, gente? Então, eu acredito que esse espírito aqui, que não é Nanda, tá? Não sou eu, não é Nanda. Nanda só tem essa experiência. É do nascimento à morte. Ela só tem essa chance para viver bem. Se ela não aproveitar isso para viver bem, ela não vai viver mais. Ela não vai se reproduzir novamente. É única, vai ser essa vez e acabou-se. Tá? O espírito que habita Nanda, que vivifica a identidade de Nanda, ele pode reencarnar novamente em outra personalidade, mas ela não vai nem lembrar que foi Nanda. Então nem adianta. Não tem nem memória disso, então para que adianta? Eu só tenho essa experiência. Quanto mais cedo começar, melhor. Aí você pode dizer, vamos dizer que você esteja me ouvindo e tenha mais de 60 anos. Mas Nanda, e agora? Se eu viver muito, eu vivo mais de 20 anos. Ainda é muito tempo. 20 anos é muito. Um dia é muito tempo, se você estiver inteira. Porque quando você é inteira, você sai do espaço-tempo. Você não tem mais. Tudo é aqui e agora. Então, mesmo que seja um segundo de vida sem vaidade, vai valer 100 anos. Imagina se você vive 20 anos nessa perspectiva. Melhor ainda, né? Então, como é que a gente faz para sair do sofrimento? O sofrimento existe, sim. O Buda já disse isso há 2.500 anos atrás. É a primeira nobre verdade. A verdade do sofrimento. Sim, o sofrimento existe. Mas ele não é real. Ele é ilusório. Ele é fruto de uma perspectiva. A perspectiva vaidosa. Segundo eu, né? Não é segundo o Buda, não, tá? Segundo eu, é perspectiva vaidosa. Quanto mais eu tenho uma perspectiva vaidosa, eu mais sofro. Então, saiba. Como é que eu sei a quantidade de vaidade que eu tenho, Nanda? Meça o nível de sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais vaidade. E a vaidade significa, por que comigo? Foi por minha causa. Ai, é sobre mim. Isso é vaidade, tá? E se você usar o segundo pilar do autoconhecimento, você vai perceber isso. Observação. Observe-se quando está sofrendo. Vá atrás da vaidade. Saiba, se eu estou sofrendo, o ponto inicial disso é a vaidade. É a minha identidade, personalidade, minha identidade egóica que está se sentindo inferior. Porque vai morrer. E ela acha que tudo que morre não tem significância. Não existe nem morte de verdade. O conceito morte da gente é errôneo. A gente não morre. É como diz, parece que é Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Morte é transformação. É uma forma se transformando em outra. Uma forma se transformando em outra. Então, não existe morte como a gente pensa. Tá? Mas a gente pensa na morte como um final definitivo. Não é uma transformação. Então, se há um final definitivo, o que vem antes do final definitivo não tem importância, é lixo. E é assim que a gente se vê, um lixo. E tudo por causa da autoconsciência que a gente ganhou, que é uma bênção e uma maldição. A autoconsciência faz a gente olhar um pôr do sol e se emocionar. A autoconsciência faz a gente entender que a gente existe. Mas a autoconsciência faz a gente saber que a gente morre. E por causa disso, para nós sobrevivermos a essa experiência de morte, de falta de existir, a gente criou a vaidade. É uma defesa. A vaidade é uma defesa do medo de morrer, de ser insignificante. Então, toda vez que você
se sentir sofrendo significa que a contrapartida disso é que você está se achando insignificante, tá? É humilhante, né? Ter experiências de vida é humilhante, né? Que não sejam lhe enaltecendo. As experiências de vida que lhe enaltecem, que lhe botam lá para cima, que fazem você se sentir vitorioso, conquistador, aí não, essas não. Porque essas fazem você se sentir importante. Eu estou falando das experiências que não fazem a gente se sentir importante. É as que a gente perde alguma coisa, a que a gente não consegue, a que a gente fraqueja. Essas fazem a gente sofrer. Mas não é por causa delas. A gente sofre por causa da nossa vaidade. E a forma da gente mudar isso é sair da perspectiva do ego para a perspectiva transcendente. E é isso que eu quero ensinar para vocês, foi isso que me ensinaram. Tá? Me ensinaram e hoje eu estou na perspectiva transcendente. E a minha vaidade está muito menorzinha, ela ainda existe, tá? Mas é muito pequenininha, ela não atrapalha mais eu viver bem. Então você pode viver bem mesmo vivendo nesse mundo. É como eu disse, eu saí da palavra problema, depois eu usei a palavra desafio, mas tanto problema como desafio ainda tem a ver em relação a mim. Né? O problema vem para mim, o desafio vem para mim. E aí eu passei a chamar situação de vida. A situação de vida não vem para mim. Situação de vida acontece a todos que estão encarnados agora. Todos. Não tem a ver comigo. Não é comigo, não é sobre mim. É a vida acontecendo. Então eu passo a experiência através dela dessa forma. Isso apenas está acontecendo. Algumas exigem mais da minha inteligência para poder dissolver ou atravessar, porque às vezes não dá para dissolver, só dá para atravessar. E às vezes elas exigem mais. E pronto, elas têm começo e elas vão ter fim. Todas elas. Eu não preciso sofrer enquanto eu as atravesso. Né? Para isso, leiam o Salmo 23, ele fala sobre isso. Davi sabia dessa coisa que eu estou falando. Davi descobriu também isso. Eu descobri também. Lendo Davi também, tá? Davi me ajudou. Aliás, depois que eu decidi que eu queria... na época que eu decidi isso, eu não sabia que era isso, tá, gente? Então, na época que eu decidi dissolver minha vaidade, foi na época que eu comecei a fazer psicoterapia, né? Eu comecei a ter ajuda de todos, de tudo, para dissolver a vaidade. Porque quando a gente decide, quando a gente está disposto a fazer isso, e é o que Louise Hay diz, né? E é o que eu disse no primeiro vídeo, né? Esteja disposto. Diga, eu estou disposta a mudar, a crescer. Eu estou disposta a dissolver a vaidade. Eu estou disposta, inclusive, a acreditar em Nanda, no que ela está dizendo. Mesmo que eu não entenda muito bem o que ela está falando agora. Mesmo até que eu desconfie que ela está até mentindo. Né? Diga, eu estou disposto. E aí você começa. Quando a gente diz eu estou disposto, começa a vir ideias, ajudas para você dissolver o que você precisa dissolver para ser feliz. É possível ser feliz nessa vida. Eu estou feliz. E eu não era. E eu tinha tudo para ser. E eu não era feliz. Eu agora não tenho quase nada do que eu tinha antes. E sou muito mais feliz do que antes. Por quê? Porque eu saí da transcendência. Eu transcendi, né? Eu saí da identidade, do ego, para a perspectiva transcendente. Então, tudo é uma questão de perspectiva. Tá? É o lugar de onde você escolhe, e você pode escolher. É o lugar de onde você escolhe olhar uma situação de vida. Se você está sofrendo, significa que você está na vaidade, está na perspectiva do ego, da identidade. Se você não está sofrendo, você está na perspectiva transcendente. Tá? E aí você fica lúcido. Você olha para a situação e diz, o que é que essa situação precisa que eu faça? E faz. Somente isso. Não sofre. Então, sofreu, identidade. Não sofreu, transcendência. E tem um caminho que você percorre até chegar aí. Não é rápido, tá, gente? Eu levei mais de 20 anos para chegar nessa perspectiva. Todo ano eu dissolvi um pouquinho da minha vaidade. Mas a vaidade, ela é escorregadia. Ela é feito um sabonete molhado. Você pega ela escorrega. Então a gente leva muito tempo para aprender a segurar a vaidade e dissolver ela todinha. Mas eu tô aqui para ajudar vocês. Quando eu descobri isso,
E eu descobri isso em 2 anos só de terapia. No segundo ano, eu já sabia algumas coisas e eu disse, cara, isso é muito bom, eu quero aprender para ensinar para outras pessoas. A partir daí, eu fui dissolvendo, tá? Como eu disse, passei 2 décadas para dissolver quase tudo. Mas eu peguei a história, eu disse, eu quero fazer isso com as outras pessoas, que é tão bom. O que fizeram comigo é tão bom, eu quero fazer com as outras pessoas. E é isso que eu tô fazendo agora com vocês. Mais agora do que antes, inclusive. Né? Porque agora eu tô pegando o meu próprio método, vamos dizer assim. Né? Antes eu usava o método dos outros. Agora eu vou pegar o meu próprio método. E é isso que os vídeos estão fazendo. Eu estou ensinando para vocês o meu método. Não é para vocês seguirem completamente o meu método, tá? Porque o Osho também dizia isso, cada um tem seu próprio caminho. Mas assim, olha como se fosse uma estrela de Davi, né? Uma estrela de Davi não, uma estrela de Belém. Me olhem como se fosse uma estrela de Belém, orientando o possível caminho, tá? E aí você segue os seus próprios, claro, cada um vai ter o seu. Mas esses conceitos é bom vocês estarem na cabeça. O conceito dos 3 pilares e agora o conceito de vaidade, tá? Se vocês não entenderam muito bem o que eu estou falando aqui, a gente pode falar sobre isso mais nas consultas, tá bom? Então, até a próxima.